Convidamos os irmãos que estão conosco aqui a abrirem suas Bíblias em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 ao versículo 4. Vamos ler alguns textos, não muitos, mas pelo menos 3, para essa reflexão. Jeremias 18, 1 a 4 diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra, sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Amém? Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem o seu parecer. Isaías diz assim, 64, verso 8: Mas agora, ó Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. E ainda um outro texto, que é o texto de Romanos, a qual meditei com os irmãos aqui na quarta-feira, capítulo 12, somente o versículo 3, que diz assim: Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Amém? Pai, nós queremos orar em nome de Jesus. Queremos te dar graça por este momento especial que nós estamos na sua presença e que nós estamos reunidos em torno da sua mesa, Senhor. E sabemos que o Senhor quer falar para nós, para que o nosso coração tenha um pensar com moderação, como o Senhor quer para cada um de nós. Por isso, Senhor, ilumine a vida da igreja, desses irmãos, e que essa palavra nessa noite, ó Pai, nos incentive a comermos e bebermos em Teu nome, para que nós possamos sarar, para que nós sejamos curados, para que nós sejamos libertos, para que nós sejamos, na verdade, pessoas cientes de que estamos servindo ao Senhor, que somos servos e servos do Senhor, e isso deve fazer a nossa vida com muita alegria, por sabermos que nós somos do Senhor. Por isso, ó Deus, abençoe a Tua igreja, a Tua palavra neste momento ao coração desses irmãos. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, quando eu leio Paulo falando sobre que nós não devemos pensar de nós mesmos além do que convém pensar, é porque Deus tem de fato um desejo, um amor e um carinho por mim e por você, para que nós possamos viver a vida com abundância que Jesus veio para que nós tenhamos. E o fato de nós termos muitas vezes uma visão distorcida de nós mesmos faz com que nós não vivamos plenamente aquilo que Deus tem para nós. E é por isso que Paulo, quando fala aqui, ele evoca naquele momento ali a graça de Deus. Ele fala, porque pela graça que me foi dada. Veja, a graça que me foi dada. Paulo tinha ciência completa de que foi dado a ele, foi concedido para ele, que não foi feito por ele, que não foi conquistado por ele, mas que Deus fez isso a ele. E quando nós sentamos aqui em torno dessa mesa, nos ajuntamos em torno dessa mesa, nós estamos aqui com a evidência de uma graça que foi dada para nós. Nós nada fizemos aqui. Deus fez tudo por nós aqui. E essa é a graça concedida para mim e para você.
Mas quando nós não temos a compreensão de Deus, a compreensão de Cristo, não temos a mente de Cristo, nós acabamos fazendo o quê? Sendo influenciado pela sociedade na qual nós vivemos. E essa sociedade é uma sociedade que, quando nós olhamos para aquilo que Isaías está dizendo no capítulo 64, é uma sociedade que repele totalmente isso. É mais ou menos aquilo que Pedro, quando chega para Jesus e fala: tem dó de ti, Senhor? Não queira isso do Senhor. Tem dó do Senhor? Não, isso não, jamais vai acontecer isso para você. Por quê? Porque o texto de Isaías está dizendo claramente para nós assim: mas agora o Senhor, ó Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro. Nós o barro. Nós o barro. Gente, quando nós olhamos para o barro, geralmente quando a pessoa fala, a pessoa está na pior, está ruim, não está bem, está na lama, né? Está no barro. Nós aqui, paranaense, né? Nortista, pé vermelho, sabemos o que é um carro estar atolado no barro, né? Eu lembro quando era criança, o Jeep tinha que colocar ainda corrente nele para poder transitar nas ruas, e quando caía lá na valeta, atolava mesmo, tentava tirar, chamava um trator para poder tirar ele de lá, né? Então, o barro não tem esse significado, geralmente para nós, de uma coisa boa. E Isaías está dizendo para o povo e reconhecendo diante de Deus: nós somos barro. Nós somos barro. E o barro geralmente não tem o quê? Valor. Não tem valor, né? É destituído de importância. O barro não é objeto de disputa. Vocês já viram algumas nações brigando uma com a outra por causa de barro? Né? Agora, nós temos essa questão de terras raras, né? De repente, barro de terra rara vai ser meio disputa, né? Terras raras, esses minérios críticos aí, que uma nação está se levantando contra a outra, porque isso daí são coisas fundamentais, porque são a base do que nós construímos, do que nós chamamos de tecnologia e alta tecnologia, isso está nisso, né? E muito do fuzuê que está por aí, que acontecendo muitas vezes, a gente pensa, mas muitas vezes está por causa dessas coisas que estão acontecendo. Mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte: por barro, ninguém está brigando, né? Ninguém está brigando por barro, briga por outras questões, talvez pelo petróleo, pelo ouro, mas geralmente por barro a gente não vê o pessoal brigando, tá? Então, assim, o barro é uma coisa negativa quando nós usamos nessa expressão. Então, a causa de Jesus muito tem sofrido muitas vezes, por quê? Por causa da vaidade daqueles que se dizem que são cristãos. Porque nós temos uma visão muitas vezes além do que convém pensar de nós mesmos. E aí as nossas vaidades tomam o lugar daqueles pensamentos que deveriam ser pensamentos de Deus, pensamentos de cristão. E aquela vaidade nossa leva, nós temos uma visão errada de nós mesmos. E a princípio, muitas vezes pode parecer que se impor e ter aquela visão é melhor, mas não é. Isso é um engano, na verdade, para nós. O apóstolo Paulo ainda também, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versos 17 e 18, ele diz assim, que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado aquele que se recomenda a si mesmo. Então, ele está dizendo e orientando, aquele que tiver que se gloriar de alguma coisa, glorie-se no Senhor, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Nós estamos ajuntados aqui para se gloriar no quê? No Senhor, naquilo que Ele fez por nós. Por esses elementos da graça que estão aqui diante de nós. É nisso que nós temos que nos gloriar, e não em nós. E não em nós. Tem um pensamento que eu não sei de quem é, mas que diz mais ou menos assim: Deus a todos fez do pó da terra, mas alguns pensam que foram feitos de porcelana. Né? Alguns pensam que são feitos
foram feitos de porcelana. Por quê? Porque se julgam melhores do que os outros. E numa comunidade, numa visão comunitária, todo aquele que se julga melhor do que os outros vai se não colocar não para servir, mas para ser servido dos outros. E para manipular a vida dos outros em benefício próprio. Por quê? Porque ele se apresenta como reizinho, né? É interessante, lá em Antônio, cada região tem os seus hábitos, né? Lá em Antônio eu achava engraçado, porque cheguei lá, fiquei 5 anos lá, eu achava engraçado os irmãos falarem, que os irmãos nossos já falam meio cantadinho, né? Mas uma coisa engraçada deles era assim, de criança. Então, quando a criança estava lá, fazendo birra, falava, fulano, vai lá cuidar do fulano, que ele já está reinando lá, né? Já está reinando, né? Depois eu fui eu, por que eles estavam falando que está reinando? É porque já está se colocando como reizinho ali, né? Já está querendo que seja feita somente as suas vontades, se impondo ali. Tá? Porém, nós vemos que Isaías vem e traz para o povo de Israel, nós somos pó. Nós somos pó. E somos pó, ou seja, somos barro, somos então frágeis. O barro é frágil. O barro é frágil, diferente do ferro, do bronze, né? O barro se espatifa à toa. Eu, quando era criança, deixa eu confessar meus pecados, né? Quando era criança, eu gostava de matar passarinho, né? Tristemente, né? Eu sei o que Deus faz na vida da gente, né? Matar os bichinhos. Olha, e aí eu fazia o quê? As bolinhas de barro, dependendo do barro que você faz, você coloca no sol, se você colocar diretamente no sol, alguns estão dando risada porque já faziam isso, né? Na verdade, o barro, a bolinha, ela não fica firme, não fica pesada. Tem que se secar um pouquinho, muitas vezes, na sombra, porque senão você pega ela, se joga, ela espatifa. Né? Espatifa. Então, o barro é assim, né? Ele se quebra facilmente. Irmãos, essa é uma realidade. Quando o nosso coração está em nós mesmos, a visão, e nós não entendemos quem de fato nós somos, é assim que acontece muitas vezes conosco. Os projetos se caem, se acabam, desmoronam. Basta pequena pressão da vida que os nossos sonhos despedaçam. É mais ou menos como a botija de Jeremias, lá no capítulo 19, que versículo 10 diz que se espatifou a botija, né? Jogou a botija e ela quebrou-se em 1000 pedaços. Justamente por quê? Porque há fragilidade. Nós somos frágeis diante, muitas vezes, da dor. A dor chega e nós não damos conta de lidar com a dor, seja ela física, seja ela emocional, seja ela qual for a ordem que for, é difícil lidar com a dor, porque somos frágeis. A violência que está ao nosso redor, isso nos fragiliza. Quando nós vemos violências humanas sendo praticadas contra os seres humanos, isso fragiliza a nossa vida. As nossas emoções mostram o quanto muitas vezes somos frágeis, porque tem dias que estamos com emoção, tem dias que estamos com outro tipo de emoção, tem dias que somos um portento, tem dias que achamos que na verdade somos nada mais do que um nada, né? Até menos do que o barro. Então, são tantas as nossas fragilidades que poderíamos ficar enumerando todas elas. Mas nossa fragilidade, no entanto, pode ser oportunidade de Deus. Veja que ele diz assim: nós somos o barro e tu o nosso oleiro. Reconhecer de fato quem nós somos facilita com que Deus atue em nós. Deus haja em nós. Então, longe para o cristão, longe daquilo que o mundo quer colocar, de que nós temos que ser prepotente, que nós temos que se impor sobre os outros, que senão os outros vão deixar a gente para trás. Muitas vezes nas relações de poder aí, infelizmente, parece que é isso mesmo. Mas para ser cristão, estar diante de Deus, quanto mais nós reconhecemos quem nós somos e quanto mais nós sabemos da nossa fragilidade, mais a graça de Deus vai operar em nós. Mais nós vamos estar fortes, não na nossa força, mas no poder
do Senhor nosso Deus. Então, nossa fragilidade pode ser oportunidade para Deus. É isso, o que o apóstolo Paulo também diz sobre isso. Não me gloriarei senão nas minhas fraquezas. Ele me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei, não nas minhas fraquezas, a fim de que... por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Quando reconhecemos que somos barro, que somos frágeis, que repousa sobre nós, é o poder de Cristo. É isso que nós vamos comer e beber aqui nessa noite, irmãos. Reconhecendo que nós somos indignos de participar desta mesa. Nenhum de nós, pelo nosso valor, pelas nossas obras, pelos nossos méritos, é digno de participar dessa mesa. Mas pela graça e o poder de Deus na nossa fraqueza, nós somos chamados a comer e beber desses elementos. Nós somos chamados a entender que, de fato, o poder que opera em nós vai nos tornar ainda mais fortes do que o mundo acha que é. Então, na verdade, quando o homem acha que, pelo poder que ele tem sobre os outros, o poder político que ele tem sobre os outros, o poder de dizer eu mando no mundo, na verdade, ele está caindo numa armadilha, porque ele pode ter simbolicamente isso naquele momento, mas esse poder um dia ele se esvai. E ele vai se enganar a si mesmo, porque o poder pertence a Deus. E a palavra do Senhor nos disse isso, que uma vez disse Deus, e duas vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. E é assim que o cristão vive desta forma, reconhecendo que nós somos frágeis. O barro não tem querer. O barro não tem querer. Ainda, através aqui do próprio Isaías, ele questiona, porventura não dirá o barro ao que formou, que fazes? Isaías 45, versículo 9, ele ainda usa essa metáfora, continua usando essa metáfora, essa alegoria, dizendo justamente, será que o barro vai dizer alguma coisa para o oleiro, dizendo, que fazes? Que fazes? Então, o barro, no sentido aqui teológico, não tem, na verdade, nós não temos como dizer para o nosso oleiro, para o nosso Senhor, o que é que você faz. Concordo, não concordo com isso. Posso até dizê-lo, porém isso não faz diferença diante do Senhor, porque Ele é o oleiro. E ali, justamente no texto que nós lemos aqui de Jeremias, ele está mandando ele justamente ir para aquela região e olhar para a casa do oleiro e ver o que o oleiro estava fazendo, para mostrar justamente ali, de forma também, usando essa metáfora, para mostrar o que Deus podia fazer com Israel, que tinha, na verdade, se desviado, que tinha acreditado mais nos poderes humanos, na imposição de se tornar um povo que mandasse, então, nos outros, e buscando auxiliares que não eram o Senhor, se desviando do Senhor, e ele diz, mas eu posso, na verdade, como esse oleiro fez, eu posso modificar a vida do povo, eu posso modificar a vida de Israel. E é o que ele está dizendo para mim e para você nessa noite, na verdade, o nosso oleiro, ele pode modificar sim, porque ele pode nos dar outra forma. Então, ele está ordenando ali que vá à oficina do oleiro, observe bem o seu modo de trabalhar, e Jeremias viu que como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos, diz o versículo 4. Veja, vamos frise aí, isso aí, conforme pareceu bem aos olhos dele fazer. O oleiro fez do jeito que ele quis. O barro pôde dizer alguma coisa ali? Não pôde dizer nada. O vaso podia dizer alguma coisa ali? Não podia dizer nada, porque era o Senhor que faria. Então, se você continua resistente, se você continua, na verdade, achando que você é o que é, porque você é mais inteligente, porque você é mais esperto, porque você é isso, porque você é aquilo, se você está tendo uma visão errônea de você mesmo, como Paulo está dizendo, pensando de você além do que convém pensar, e não segundo a medida que Deus quer que nós pensemos
de nós mesmos, você está relutante. E o Senhor, na verdade, quer nos remodelar, quer fazer de nós um novo vaso. O barro não resta opção senão render-se à vontade do oleiro. Que essa seja a nossa vontade nessa noite. Se render à vontade do oleiro. Veja que aqui o que está dizendo para nós que barro não faz birra, que barro não decreta, que o barro não exige, porque barro é barro. Nós temos que estar nas mãos do oleiro e confiar que o oleiro sabe o que é melhor para nós. E olha, o barro é matéria-prima justamente do oleiro, ou seja, do artista. E é isso que eu quero que nós possamos comer e beber pensando justamente nisso. Que eu vou ser, na verdade, sim, aquilo que Deus quer que eu seja. E aquilo que Deus quer que eu seja vai ser o melhor. Quantas vezes a nossa visão distorcida porque nós queremos nos impor, queremos ser melhores, né? Vivemos dentro de um padrão que o mundo muitas vezes coloca, e aí você acaba tendo uma visão ruim de você. Mas quando você está centrado na visão de que Deus ama você, Ele é o teu oleiro, é Ele que modela a sua vida, você age de forma diferente. Esses dias eu citei para vocês aqui sobre umas alunas, né, que falaram, não sei se eu citei, mas contei algumas vezes, tem hora que a gente já esquece desse comentário daí, né? Mas assim, umas alunas que no final, para entrar as férias, né, elas todas felizes, chegaram para mim, nós estávamos um grupo de professores, chegaram para mim, e falaram para mim, olha, nós fizemos uma musiquinha aqui, né? Daí começaram a cantar que estava chegando as férias e tal. Aí eu falei para elas, oh, bacana, bonita, né? A musiquinha ficou muito bacana mesmo, né? Aí elas saíram, e eu escutei quando elas falaram, uma delas falou para a outra assim, nossa, eu gosto muito desse velhinho, né? Aí assim, aí eu contei isso para minha irmã falou assim, você viu essas crianças hoje em dia, fica chamando o outro de velho, né? Chamando você de velho, você não é velho, né? Aí assim, eu parei de pensar, qual o problema? Porque é o seguinte, para a idade de 15, 16 anos, elas são minhas netas, deve ser para ser neta minha. Então, para elas, eu sou velhinho mesmo, né? Outra coisa, qual o problema, muitas vezes, que a gente tem? Olha, não, eu quando é uma brincadeira, que não é uma coisa que a gente não pode ficar usando, eu ensino muito isso aos meus alunos, não pode ficar usando a fisionomia das pessoas, a aparência das pessoas, para ficar fazendo bullying uns com os outros, né? Mas muitas vezes eu brinco com a minha careca e não sei o quê e tal. Gente, eu falo pro pessoal assim, eu sou careca mesmo. Qual o problema disso? Né? O importante é que eu sei que Deus me ama mesmo sendo careca. Né? Mesmo sendo isso, sendo aquilo, tal, daquela forma, daquela outra. Deus me ama. Se Deus, olha aqui, ó, estou comendo e bebendo e sou barro, reconheço isso, estou tendo o privilégio de comer e beber a ceia do Senhor. Se Ele me ama, por que eu fico tão preocupado com o que o outro pensa de fato de mim? É lógico que é interessante até o que o outro fala de mim, porém, eu não posso me nortear a minha vida, a minha alegria, a minha felicidade, a minha paz, porque o que o outro fala, e algumas vezes é aquilo que realmente é. Entendeu? Então, assim, quando nós estamos cientes desse amor de Deus, eu entendo, na verdade, que eu sou uma obra-prima nas mãos do arquiteto do universo, daquele que detém toda a sabedoria. Eu estou feliz por isso. E eu estou nesse caminho certo. E aí eu vou estar tendo a visão correta de mim. E não é qualquer comentário que vai, na verdade, me dissuadir daquele caminho. Não é qualquer crítica que vai fazer com que eu me sinta inferior. Não é porque você não é hoje o homem mais poderoso do mundo, não é um presidente de uma superpotência, que você vai se sentir um Zé Ninguém. Entendeu? Porque na sua vida a graça te alcançou. Isso é a beleza. E você pode ser, na mão do artista, ser resgatado. Talvez da mediocridade que está vivendo, da visão errada que você tem de si mesmo. Se impondo pelo poder humano e perdendo a oportunidade de viver uma vida de alegria, de paz e de ser de fato usado nas mãos do Senhor. Então, nas mãos dele, o barro vira arte. Né?
O barro nas mãos do oleiro vira arte. E olha, veja assim, e depois aquele barro que virou arte, ele passa a ser analisado pelos outros. Os outros vão olhar, puxa, mas que bonito esse vaso. Não, mas esse vaso é diferente. Ele possa ser exposto, ser exibido nas galerias da vida. Por quê? Porque está ali a mão do Senhor sobre ele. Porque está a graça de Deus sobre ele. Ele passa a ser analisado, ele passa a ser admirado. Por quê? Porque foi o oleiro que fez aquele vaso. Fez aquele vaso, transformou aquele vaso. O apóstolo Paulo, e concluindo, já indo para a nossa conclusão, o apóstolo Paulo diz assim: temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não da nossa parte. A parte B do verso que nós lemos de Isaías, capítulo 64, versículo 8, né, ele diz: e todos nós, obra das tuas mãos. Todos nós, obra das tuas mãos. É isso que nós temos que guardar no nosso coração, para que nós tenhamos uma visão correta de nós. Então, que você coma hoje, beba do pão, coma do pão e beba do suco da uva, aqui símbolos de corpo do Senhor Jesus e sangue do Senhor Jesus, para que você tenha uma visão, como a palavra do Senhor nos diz ali, não além do que convém pensar de você, mas a visão que Deus quer que você tenha de você, baseado de que você é amado pelo Senhor, de que você realmente é obra-prima, matéria-prima nas mãos desse oleiro, desse Senhor, que vai transformar, que vai mudar, que vai usar a sua vida para que você possa estar testemunhando da graça de Deus. Gostaria de lembrar aqui e concluir com aquele cântico, pastor Newton Tura, né, que diz assim: eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém? Que Deus nos abençoe. Somos barro, mas nas mãos do Senhor, Deus fará milagres na nossa vida, e não só na nossa vida, mas para aqueles que vivem conosco, para aqueles que olham para aquilo que Deus fez de nós e dizem assim: louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu quero orar em nome de Jesus, quero te dar graça por esta palavra. Quero te dar graça, Senhor, porque esta palavra, a primeiro momento, dá a impressão para nós, ó Deus, que não somos nada, somos barro, não temos valor, não temos nada, somos destituídos de importância, mas não é assim, Senhor. Vemos que aquilo que nós não somos nada, mas somos nas mãos do Senhor, somos aquilo que o mundo poderá olhar e ver que de fato foi a obra do Senhor e que o Senhor faz maravilhas, ó Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, que da fragilidade, ó Deus, venha realmente o poder do Senhor, ó Deus. E que nesse momento esses irmãos aqui, ó Pai, com essa palavra abençoada, possam, Senhor, participar dessa ceia, Senhor, para que eles possam sentir, ó Deus, que quando nós nos colocamos quebrantados nas suas mãos, ó Deus, quero ser um vaso novo, quebra a minha vida. Quando fazemos assim, Senhor, reconhecendo que somos pó, que somos barro, o Senhor, de fato, poderosamente, ó Deus, modela a nossa vida, Senhor. Por isso, abençoa esses irmãos, que ao comerem e beberem, Deus, seja a sua ação poderosamente na vida desses irmãos, e eles possam viver, glorificar e exaltar o teu nome. Eu oro e peço a sua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Louvado seja o Senhor. Chamamos nossos presbíteros, pastor, por estar conosco aqui. Nós vamos